Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Somos Infinitos, o meu nome é Nur Palma e hoje estou aqui com a Sofia Mano, uma pessoa que sempre me inspirou, acima de tudo porque eu acompanho a jornada dela desde praticamente o início e, e é altamente inspirador ver alguém que sempre optou por seguir o caminho da verdade, independentemente de tudo, dos desafios e das turbulências que nos vão aparecendo. Ahm, a Sofia estudou Psicologia no ISPA, tirou o mestrado no ISPA em 2017, não, 14. 14. Não importa. Tirou a sua base de formação de yoga em 2017 e especializou-se em yoga terapia em 2018. Seja muito bem-vinda, Sofia. Obrigada, É uma Nus. honra ter-te aqui comigo É uma honra conversar contigo. para uma conversa infinita. Vamos entrar agora aqui numa viagem. Olha, eu vou fazer aqui uma analogia muito gira que observo entre o yoga e o teu caminho. Porque em cada postura do yoga encontramos sempre três aspectos, não é? Que é a postura, a respiração e o relaxamento. E eu olho um bocadinho para a tua jornada, começando pela psicologia, passando pelo yoga e continuando aí o teu caminho, associo muito a postura à psicologia, à estrutura, a respiração ao yoga, à técnica, e o relaxamento é essa entrega à tua verdade. E acho que este vai ser o tema crucial aqui da nossa conversa. Acho muito interessante, se calhar até começarmos pela psicologia. E eu gostava de te perguntar o que é que te moveu até à psicologia? Bem, eu não tive assim, eu não senti que queria imenso estudar psicologia quando acabei o secundário. Foi um bocadinho por, não por arrasto, mas a minha mãe e a minha irmã a minha mãe era diretora de recursos humanos, a minha irmã estava a estudar também psicologia e apesar de eu ter gostado muito das cadeiras que tive no secundário de psicologia e de filosofia, também adorava. Eu não pensava que queria imenso aquilo, mas realmente sentia, ok, pode ser por aqui, efetivamente, faz sentido ir por aqui. Então fui para a psicologia um bocadinho nesse sentido, mas depois quando cheguei percebi que não tinha sido por acaso, efetivamente, não é? Tinha sido assim, foi quando eu comecei a perceber que gostava mesmo de estudar, afinal, que eu achava que odiava estudar. Ok. Até à faculdade eu era péssima aluna, aliás, e foi na faculdade que percebi, eu posso ser boa nisto, isto interessa-me, isto fascina-me. Então, E tu, durante esse processo, enquanto estudavas psicologia, tu tinhas consciência, ou seja, acredito que não tenhas sentido um chamamento para a psicologia, mas tinhas consciência que aquilo ressoava contigo? Ou seja, olhando agora para trás, achas que faz sentido sim, teres claro, tirado... não podia ter tirado outra coisa qualquer. Ok. E a psicologia está na base de tudo aquilo, apesar de eu não exercer neste momento, enquanto psicóloga, está na base de tudo aquilo que eu faço e da forma como eu vejo efetivamente a vida. Então, sim. Sim, imagina, eu também tirei Psicologia Criminal e hoje estou a gerir um ginásio, eu não gosto de chamar ginásio ao Circle, mas é um clube de treino e saúde, mas assim, à primeira vista parece que não tem nada a ver, mas eu olho para todo o meu percurso e Psicologia Criminal tem tudo a ver com o meu percurso, porque eu lembro-me que entrei nesse curso porque eu tinha tanta curiosidade em entender a mente humana que eu quase que sentia necessidade de perceber a mente de um pedófilo ou de um psicopata, não é? E eu sinto muito isso que tu dizes, de que a psicologia, ou seja, eu senti que a psicologia foi a primeira porta para a espiritualidade da minha vida até. Apesar de ser algo muito, ou seja, a base da psicologia não é uma ciência, mas foi a porta para a espiritualidade, porque foi aquilo que me fez questionar sobre tudo à minha volta e sobre as pessoas. Eu não sei se tu sentias isto, mas eu quando era pequena, eu lembro-me perfeitamente de estar num autocarro e de ver um senhor todo engravatado e de fato, e de me questionar sempre, tipo, todas as pessoas à minha volta, de onde é que as pessoas vinham e para onde é que iam. E acho que esse bichinho sempre me despertou sobre tudo à minha volta. E eu olho para ti e vejo um bocadinho isso, de que
a psicologia foi essa porta para a espiritualidade. Faz sentido? Completamente, sim. Ok. Sim, porque precisamente por isso que tu estavas a dizer, porque tu começas a questionar tanta coisa do ser humano, não é? Que a espiritualidade inevitavelmente começa a vir, porque é uma parte brutal de nós próprios, não é? Então sim, tu... sim, sim. E parece que a psicologia te quebra um bocado aquela barreira, tipo aquilo que te separa do outro, sabes? Tipo, Aham, ou também. seja, E é interessante, não é? Porque a psicologia, no fundo, estuda muito o sentido de sim, identidade sim. também, não é? Aliás, o DSM é tipo uma. Quer dizer, o sentido de identidade agora não tem nada a ver com o DSM. Eu achava que ias dizer outra coisa, Ah. mas falando um bocadinho disso, é interessante. Tipo, eu estava a dizer que parece que a psicologia te tira essa barreira, mas o DSM que é tipo a Bíblia que põe tudo em caixinhas, não é? Exatamente, sim, sim, Mas sim. eu acho que é isso, que é tipo a Por acaso é psicologia. verdade. No fundo, eu acho que na vida nós, imagina, em tudo, tu tens que primeiro saber para não saber. Ou seja, tens que ser para deixar de ser. Yeah. E a psicologia é isso, parece que te dá tipo toda uma estrutura sobre o ser humano e só depois de tu saberes, ok, é isto, é que tu consegues despilo. E olha, passando um bocadinho, dando assim um salto da psicologia clínica para outra dimensão, eu ouvi um podcast, um episódio teu com a Inês Gaia, em que falavas da psicologia transpessoal. Qual é a importância aqui da psicologia transpessoal? Qual é a tua visão? Ok, a psicologia transpessoal foi uma coisa que eu estudei há uns anos atrás e eu confesso que desde então não mergulhei muito nisso, então não tenho assim uma perspectiva super teórica ou imensamente fundamentada, sabes, ou atualizada, vá, digamos mais assim. Mas eu acho que é uma área da psicologia muito importante porque lá está, primeiro é uma área que cientifica ou que começa a investigar mais processos da psique, efetivamente, que não são palpáveis, no fundo, não é? Certo. E que é a espiritualidade, não é? Começa a abordar a espiritualidade, a parte espiritual do ser humano. E isso é incrível. Então acho que é uma área que ainda tem que crescer imenso e que vai trazer muitas coisas maravilhosas, de certeza. Mas é um bocado essa a minha perspectiva, sabes? Não tenho assim um conhecimento hoje em dia muito atualizado sobre a psicologia transpessoal, mas acho que é uma área muito fixe. Sim, sim, sim. E que vai trazer muito. Eu também acho, para mim, eu acho que quase que para mim a psicologia só faz sentido se integrarmos a espiritualidade Completamente. ou tipo o campo energético ou aquilo ou a consciência. O subtil, não é? Aquilo que tu não consegues tocar, no fundo. Sim, mas depois é um bocado controverso, porque não consegues tocar, não consegues medir, portanto ficamos aqui... Sim, mas por isso é que é uma área também super... Eu acho fascinante precisamente por isso, não é? A psicologia transpessoal, não é? Como é que eles... É que no fundo depois conseguem provar coisas... Por exemplo, havia um estudo que era... que eles tinham posto uns números atrás de umas camas, eu não me lembro disto ao certo, ok? Mas eles tinham posto uns números atrás de umas camas em que basicamente as pessoas não conseguiam ver, ou seja, aquilo não estava no campo de visão delas. Depois não sei o que é que aconteceu e elas tiveram experiências, out of body experiences, estás a ver? E diziam os números que viam. Então eles fizeram um estudo assim deste género, tipo... de perceber, como é que isto acontecia. Sim. Então, ok, que não é palpável, mas o facto é que estas pessoas adivinhavam os números. Sim. Sabes? E é dizendo como? Sim, eu estou a tirar um curso de constelações familiares. Constelações é tipo uma prática que integra a psicologia transpessoal. Yeah. E nós, há pouco tempo, fizemos um exercício muito parecido com esse, que foi incrível. Então, basicamente, nós somos cerca de 15 pessoas e o Pedro, que é o nosso professor, foi com quem eu gravei o meu primeiro episódio deste podcast, Pedro Fernandes, que é um grande mentor para mim. E basicamente fizemos um exercício em que o Pedro chamava alguém, imagina o João, e dizia, e tipo chamava o João e chamava-me a mim. E dizia, ponham-se um à frente do outro, Nur, pensa tipo, em algo concreto. Tipo, num projeto, numa sensação, num plano que tenhas, em algo concreto. Mas com imensa emoção e intensidade dentro de ti. E eu fechei os olhos e pensei. E pensei, basicamente, eu vou fazer uma viagem ao Brasil e imaginei-me, tipo... Imagina, eu não sei surfar, mas a realidade é que eu fui até este sítio. Eu imaginei-me, tipo... Sabes a Lilo and Stitch? Eu imaginei-me, tipo, Lilo em cima de uma prancha de surf, alta onda, e ouvia, tipo, pássaros.
uma cena super tropical. E eu fui até ali, porque para mim aquilo representa tipo sensação de liberdade. E o João, que estava à minha frente, fechou os olhos quando eu estava a fechar e conectou-se completamente a mim. E Uma arreata. ele virou, tipo, o João começa tipo, a fazer assim com os braços e dizer, eu não sei o que é isto, mas epá, estou a ouvir pássaros, estou a sentir, e começa a fazer cenas assim, tipo movimento de onda, Uau. está calor, e começa tipo a dizer tudo o que eu senti quando fechei os olhos. Nós fizemos este exercício e mais 15 pessoas que estavam naquela sala. E foi tudo, imagina, pá, é surpreendente, Sofia. A cena é essa, percebe? Como é que tu explicas isto? Tu não explicas, mas aconteceu. Sim, e é lindo. Pá, é lindo. É mesmo incrível. E acho que, imagina, quando tu te conectas realmente a alguém e quando tu estás com esse propósito e intenção, a outra pessoa sente. Imagina, a base da psicologia ou das constelações familiares, e não querendo aqui tipo, falar mais do que aquilo que sei, porque sou muito tipo amadora naquilo que é esta prática, mas basicamente foi feito um estudo pá, há 60 anos, não estou certa que foi há 60 anos, mas pronto, em que, imagina, pegaram numa célula de DNA e separaram-na em dois copinhos, um lado a lado, e basicamente quando manipulam uma célula, quando tocam numa célula, viam que a outra era afetada. Depois fazem a mesma coisa, mas numa casa diferente. Depois numa cidade diferente, num país diferente. E depois, tipo, um na China, outro na Austrália. Isto aconteceu. E a célula era manipulada e era afetada. E isto significa que, tipo, o nosso campo magnético é sempre, tipo, imagina... E tu sentes isto, por exemplo, ou quando estás no metro, ou quando estás num café. Yeah. E sentes quando uma pessoa se aproxima muito. Tu sentes o campo magnético daquela Yeah. pessoa, não é? Yeah. E a realidade, pronto, é que nas constelações familiares, quando nós fazemos sessões de constelações, pá, é lindo ver, quando nós estamos ali todos com esse propósito e concentrados, quase não, num estado meditativo, não é? Tu basicamente sentes tipo, o campo magnético do outro e isso é incrível. Sim. E não tem explicação. E pronto, a ciência não explica isso, claro, não consegue. E também seria triste se conseguisse exatamente. Explicar. É que eu acho que há coisas. Eu sou muito uma pessoa de factos. Tipo, eu tenho um bocado os dois lados de. Eu adoro isto tudo, mas depois eu gosto que me expliquem. Só que há muito pouco tempo eu comecei a sentir que há coisas que nem têm que ser explicadas. Sabes? Nem tudo tem que ter uma explicação material. Sim, sabes? Sim, imagina, seria tipo muito aborrecido Yeah. se assim fosse. E se tu reparares, imagina, quando tu estás a sonhar, tipo, quando tu és, imagina, o sonhador não consegue explicar o sonho ao sonhador, percebes? Yeah. Tipo, tu não consegues. Ok, percebes a cena que eu estou a dizer? Tipo, nós nunca vamos conseguir explicar aquilo que nos transcende. Não, exatamente. Isso é que faz com que nós busquemos. Por isso é que é transcendente, efetivamente. Exato, e é isso que nos move, tipo, é essa busca, estás a dizer? Porque se nós conseguíssemos compreender tudo, acabava. Exatamente. E eu acho que tudo que, imagina, aquilo que nos move a todos é mesmo essa busca. E agora, voltando ao teu processo, eu acho que essa busca, esse bichinho dentro de ti, se calhar passamos um bocadinho pela Emirates, que eu curto ir aí. Bora. Eu acho que é um processo de vida também interessante, porque, imagina, tu foste trabalhar como... Ou seja, tu foste para a Emirates depois ou antes do curso de Psicologia? Foi depois. Foi depois? Sim. Foste trabalhar como assistente de bordo? Ok. Sim. Mas eu também ouvi que tu não estavas só como assistente de bordo. Sim, depois tive ali 2 anos que fiz parte da equipa que dava apoio psicológico aos assistentes e comissários. Ok. E aos pilotos e copilotos. Sim. Ok. Interessante. Foi super interessante. Sim, é interessante, mas eu acho que toda a experiência em si... Foi interessante também fazer essa parte, porque via-se muita coisa, não é? E lá está, tu conheces um lado das pessoas que não conheces noutras circunstâncias, que se eu tivesse voado com estas pessoas sem estar nesta equipa, se calhar não... Pronto, havia coisas que eu não entendia. Eu acho que as pessoas abrem-se imenso quando... Não era isto que eu queria dizer. Eu sinto que foi um processo interessante, mas que tudo, sabes, o todo de ter trabalhado para a Emirates e de
especificamente como assistente de bordo, também foi uma coisa que foi super importante para mim, não só por ter tido esse lado, mas porque tu conheces tantas, mas tantas pessoas que lá está, tendo só o background enquanto de psicologia clínica, tu vês mesmo as pessoas com outros olhos, sabes? E eu tinha momentos em que eu ficava mesmo cansada de pessoas, sabes? Mas estás a falar aqui concretamente, ou seja, as pessoas que viajavam, Sim, não é? sim, Não, eu acredito que seja extremamente pá, tipo, cansativo, sabes? E eu desgastante. acho que as pessoas entram um bocado em pânico quando estão ali fechadas numa latinha. A sério. Não, mas é que nós, imagina, E mudam, sabes? mas mudam, mas imagina, é interessante porque nós quando estamos a falar dos outros estamos a falar de nós também. Completamente. Eu tive aqui um episódio com o Pedro em que eu me viro para ele e digo-lhe, pá, as pessoas passam-se no trânsito, passam-se os outros e ele, não há outros. Mas tu também, quando falas dos outros és tu. É verdade. E não, mas eu agora estavas a falar, eu estava-me a ver a mim. Porquê? Porque pronto, eu viajo pela Emirates algumas vezes, porque pronto, por motivos de família, etc. E eu acho que o contexto tem um impacto brutal em nós, imagina. Não é que eu me torne uma pessoa diferente, não é isso. Mas imagina, ok, eu vou pegar num lado para depois passar para aqui. Ok. Ou seja, o que eu quero dizer é, por exemplo, no Circle eu tenho um papel, eu estou a gerir o clube, não é? Sou a diretora-geral do clube, mas nós abrimos um café, que é o Circle Café, e para impulsionar aquilo, houve e ainda há muitas vezes em que eu tenho que ir para lá trabalhar. Principalmente no início, hoje já não. Quer dizer, a não ser que alguém fique doente, tem que ir, não é? Mas no início tinha que ser eu a estar lá a fazer horas. E é brutal ver, tipo, eu acho que primeiro poucas são, imagina, poucas são as pessoas que estão num cargo alto que têm a oportunidade e a sorte de conseguir estar nestes dois cargos tão díspares. Sim. Ou seja, de estares a gerir um clube e de estares atrás de um balcão de um café. E é brutal veres pá, a forma como as pessoas te tratam muda completamente. Ai, completamente, sim. E é Certeza. inacreditável, tipo, eu digo as pessoas, mas sou eu num dia mau a falar mal com alguém num café, estás a ver? Em que falo mal ou que estou num restaurante e não gosto do serviço e não tenho o chip, tipo, não tenho tanta consciência e vir-me para alguém e digo, olha, isto não está bom, vai para trás. Tipo, ok, não falo assim. Eu não falo assim, agora imagina. Mas já falei no passado, imaginemos, honestamente. né? Tipo, houve uma parte de mim no passado que já foi esta pessoa, por isso é que eu fui até lá agora. E agora estavas a falar disso, que eu acho que deve ser super exaustivo tu estares a trabalhar como assistente de bordo na Emirates, que tu tens tipo pessoas Do mundo inteiro também. do mundo inteiro Há bué de culturas, que é uma sabes? companhia que tem tipo primeira classe executiva e económica, não é? sim. E tipo tu lidas mesmo com pessoas. Acontecem muitas coisas a bordo, sabes? Por isso é que eu estava a dizer que foi interessante fazer parte da equipa de apoio psicológico, mas os 3 anos de tudo, sabes? Foram imensamente enriquecedores por causa disso, porque tu conheces tantas pessoas e apesar de... Eu tive momentos em que eu estava mesmo do género, eu já não consigo ver mais uma única pessoa à frente, mas por outro lado tem aquela cena do eu preciso te entender, sabes? Sim, E tu, sim. tu conheces tantas pessoas tão dispares que é assim, é fascinante no fundo, sabes? Porque realmente as culturas são super diferentes e não é só dos passageiros, é das pessoas com quem tu trabalhas, dizes uma coisa errada que daquele lado não é normal no país dele ou dela e no teu é nunca tinha super. pensado nisso, é verdade. Por exemplo, a cena dos árabes fazem muito. Sim. Aquilo para mim era de género, estás a gozar comigo? Sim. O que é que é eu? Sabes? E para eles é super. É Sim, só sim. tipo. Pá, e mesmo tipo a diferença de mulher e homem num país Completamente. árabe, não é? É muito diferente. Mas é pá, nunca tinha pensado nisso, isso é bem interessante por acaso. Conheces muitas formas de estar e eu acho, sabes que eu acho que isso, eu sinto que para mim isso expandiu imenso os meus horizontes e a cena do não julgar constantemente, não estás constantemente a achar que as pessoas estão a fazer as coisas por mal ou que, sabes, começas a empatizar um bocado mais com toda a gente. Porque toda a gente tem uma história, sabes? Toda a gente vem de algum lugar que tu não conheces, efetivamente. Então, e eu acho que antes era muito assim, tipo, os julgamentos, tipo, era muito fácil julgar alguém. E
eu acho que depois da minha experiência na Emirates e que depois de tantas outras coisas se calhar que vivi, mas especialmente aí, eu sinto que expandi mesmo muito os meus horizontes, expandi mesmo muito esta cena de não assumir imediatamente o pior na atitude de uma pessoa. Que às Sim, vezes é bom, outras vezes é mau, mas, sim, sim, sabes? sim. Agora eu viajei mesmo até a um avião da Emirates mesmo. Tipo, pus-me na tua pele e imaginei. Pá, eu fiz-te esta pergunta um bocado tipo: olha, bora explorar este tema, mas Yeah, deve ser extremamente enriquecedor é pela mesmo. quantidade de culturas com que tu lidas, tipo, quantidade de perspectivas diferentes, as pessoas. Pá, e eu imaginei, quando digo as pessoas, eu, quando vou para o Dubai e estou tipo em lojas ou em restaurantes ou em centros comerciais ou whatever, tipo, eu fico às vezes parva. Às vezes com a forma como as pessoas. Pá, porque o Dubai é um sítio onde há Sim, muito sim. status. Uhum, uhum. Percebes? E eu consigo ver isso. E às vezes fico. Uau, que diferença de Portugal! Estás a Uhum. ver? Tipo, é Sim. uma diferença brutal. Não é com toda a gente, mas eu acho que percebes aquilo que eu quero dizer. Percebo, sim. E pronto, acredito que tenha sido. Pronto, desgastante, mas super Mas enriquecedor, não sabes é? que eu sinto que foi mesmo nessa altura da minha vida, nesses 3 anos que eu vivi no Dubai, foi quando é quase parece contraditório, não é? Que era um trabalho que, sabes, exigia muita agitação, muito, mas isso fez-me mesmo procurar muito o outro lado. Uhum. A calma, a tranquilidade, onde é que eu consigo arranjar os meus momentos de paz, os meus momentos de silêncio, Uhum. porque senão eu não aguentava. Sabes? Ok. E o yoga, por exemplo, ajudou-me muito para gerir o meu sono, porque às vezes na Emirates, nem todas as companhias fazem isto, mas na Emirates tu viajas muitas vezes à meia da noite. Ok. Ou seja, tens pessoas, seres humanos, assistentes de bordo, que estão também, não é só tu que acordas cedo para ir viajar para Sim, ir sim, de sim, sim, férias. sim, sim. Estão pessoas efetivamente a acordar também muito cedo para ir trabalhar. Eu às vezes tinha que me deitar tipo às 3 da tarde. Uhum. Imagina, para Uau, fazer que um voo à cena. As tuas noite rotinas eram super instáveis. super instáveis, mas eu comecei a perceber que eu podia quase, ok, isto tem um impacto brutal no teu ritmo circadiano, obviamente, mas Uhum. é interessante que tu podes ter estratégias, para mim funcionava muito, haviam coisas que eu fazia, quando eu precisava de ir dormir, eu sabia que eu tinha que acender uma velinha, Uhum. mesmo em layovers, eu levava sempre uma velinha comigo, Que giro. acender uma velinha, tomar um banho, mesmo a cena de lavar os dentes e são dicas, sabes, coisas que tu estás a dizer ao teu corpo e está na altura de descansar, sabes, sistema nervoso parasimpático, Sim, bora, sim, sim, sim. lidera aqui agora a situação Sim. e efetivamente eu conseguia descansar antes dos meus voos, É incrível sabes? porque, imagina, é de uma experiência desagradável que nasce a necessidade de uma experiência Completamente, agradável. sim. E, por acaso, imagina, agora estavas a falar, as pessoas pronto, tipo, eu no Instagram partilho muito a cena das rotinas, de acordar Uhum. cedo, estrutura. E as pessoas que mais me procuram são enfermeiras e assistentes de bordo. Porque precisas efetivamente Sim. disso. Se não tiveres essa estrutura, porque tu não tens estrutura em mais lado nenhum, quase, não Uhum. é? Quem trabalha por turnos, Uhum. pá, é muito Sim, difícil, meu. epá, É muito é difícil. muito E é assim, complicado. eu acho que por muitas estratégias que tu possas ter, a longo prazo, isso é mesmo desgastante, de qualquer das formas. Acho que, pá, eu pelo menos senti que eu aguentei aqueles 3 anos, mas que era de género, já está bom, não Achas dá para possível mais. viver uma vida inteira assim? Acho que nós somos todos diferentes e possivelmente há pessoas que sim. Para Uhum. mim não deu, para mim não Uhum. dava mesmo. Mas acho que há pessoas que aguentam, não é? Aliás, nós, precisamente por sermos todos diferentes, há pessoas que trabalham muito melhor durante a noite e Sim, mas que imagina, somos todos diferentes, mas há uma natureza em nós muito há um igual, não ritmo, é? não é? Tipo, eu acho Sim, que somos todos diferentes, pá, mas é eu acho que a verdade. nossa natureza é a mesma. Sim, E eu sem tenho muito esta dúvida. conversa com imensa gente e há sempre este confronto de ideias de que, não, sim, tu levantas-te às 5 da manhã, mas a minha criatividade só vem durante a noite. E eu percebo, o meu pai sempre foi Yeah. assim, o meu irmão é assim, eu conheço a Sara U, é uma pessoa com quem eu converso imenso sobre isso, de que ela também sente imenso isso de à noite trabalhar. É, E, e e é depois não verdade. consegue acordar tão cedo, sim. Mas a realidade é que está tudo certo, mas se tu sintonizares o teu ritmo com o ritmo da natureza, Yeah, tu vais te sentir melhor, ponto. yeah. Porque imagina, Eu eu falo. também acho, mas eu concordo contigo. Exato, imagina, quando estou a falar com a Sara U, falamos imenso sobre isto, e depois ela lê livros sobre isto, eu também sei que debatemos, e ela diz-me, pronto, tudo isso, e eu digo, ok, mas tipo, se tu ajustares o teu ritmo à natureza, ao universo, sentes-te melhor? E ela, sinto. Eu, ok, então está tudo Yeah. dito. Portanto, a Sem realidade é dúvida. essa, não é? E
e pronto, olha, há que saber, não sei, acho que isto é um caminho também de conexão connosco. Eu também acho, claro que sim. E indo um bocadinho por aí, eu acho que o yoga é eu não gosto de dizer ferramenta, mas pronto, vou dizer, pronto, prática, mas acho que é tipo um método que nos ajuda precisamente. Não é? O Ayurveda e o Yoga estão interligados. Sim. E para mim, eu sinto uma paixão enorme pelo Ayurveda, Sim. porque acho que é muito isto, não é? De nós tipo, nos adaptarmos tipo, ao ecossistema que temos aqui fora. E o Yoga é uma prática que quase que nos sintoniza nesse processo. Sim. Quando é que o Yoga entrou na tua vida? Olha, ele já tinha entrado antes de eu ter ido para viver para o Dubai, mas foi como eu estava a dizer, eu senti que eu precisei mesmo. Eu agarrei-me mesmo ao yoga nesses 3 anos, porque, e apesar de já estar a praticar com muita consistência antes de ter ido para lá, eu senti que foi mesmo aí que, opá, eu precisava mesmo daquilo. E foi uma prática que, lá está, apesar de me trazer também muita técnica e muitas coisas, tipo respirações, a parte toda das posturas físicas, isso ajuda muito, mas eu acho que e claro que o yoga não é só isso de todo, eu acho que o resto, efetivamente, foi o que me trouxe mais esta coisa, esta noção, não é? Da vida no geral, faz-te contemplar muito sobre a vida e eu estou a divagar. Não, mas podes divagar. Eu acho que o conceito deste podcast É mesmo divagar. a divagação. Pronto. Mas imagina, ok, vou tentar tipo também Orientar. Ai, orientar. bati aqui nisto. Não, mas é que eu estou a apanhar aquilo que estás a dizer. Imagina, eu sinto que o yoga na tua vida foi quase como uma forma de te calibrares, não é? Ou de Completamente, calibrares sim. o teu eu com aquilo que se passava lá fora. E trouxe-me lá está alguma estrutura também, sabes? De alguma forma acabou por me trazer alguma estrutura e inevitavelmente, nós estávamos a falar da psicologia, eu não consigo ver o yoga quase separado daquilo que eu aprendi em psicologia, sabes? E tu pegas num livro de yoga e tu vês psicologia. Exatamente, é tipo, lindo. o yoga desde tempos ancestrais, sabes? Aquilo que o yoga quer há muita coisa, quer dizer, se tu pegares nos Yoga Sutras de Patanjali, aquilo é uma tentativa brutal de entender a mente Lindo. humana. Pá, isso é brutal. Pá, é incrível. Estamos todos a falar do mesmo. Estamos todos a falar do mesmo, é incrível. Então, eu acho que o yoga trouxe-me muitas ferramentas, mas agora não sei, agora vem-me aqui esta coisa também à cabeça que mais recentemente aquilo que o yoga me trouxe foram pessoas. Que bom. Opá, juro-te, sabes, eu acho que eu durante muito tempo o yoga foi quase que um caminho solitário e foi muito importante para mim. Porque a prática pode ser muito solitária, especialmente se praticares em casa ou se fores a uma aula e depois entras muda e sais calada, que é o meu caso porque sou uma pessoa ligeiramente Mais tímida. introvertida, Sim. E nos últimos tempos o fazer parte de uma escola, ter um professor que te guia e que tu conheces estas pessoas e de repente tu tens pessoas também na tua vida que falam exatamente a mesma língua que tu e a prática de yoga em si expande de uma forma também brutal por tu teres a possibilidade de partilhar isto com outras pessoas, sabes? E não o fazer sozinha. Então eu estava aqui a pensar no que é que o yoga me trouxe. Sim, mas ferramentas, olha, mas também eu acho pessoas, sabes? É incrível porque quando tu te conectas tipo, a algo que está mesmo dentro de ti, que está na tua essência, tipo, começas a atrair pessoas na tua vida que falam exatamente a mesma linguagem. E eu agora estavas a dizer isso e eu revejo-me tipo, também com a minha caminhada. Tipo, eu sinto que quanto mais trago a minha voz, mais atrai pessoas que falam exatamente a mesma linguagem. E isso é uma sensação. Eu agora estava a olhar para ti e vi um brilho nos olhos. Isso é das melhores sensações da vida. E sabes que eu sinto também é que veio mesmo no momento certo, porque nós às vezes pecamos um bocado no caminho da espiritualidade e pronto, na cena do cuidares de ti e de olhares para ti, depois fica uma coisa um bocado, não tem que ser solitária num sentido mau, mas pode ser, até é muito bom isso, sim. mas depois ficas muito contigo e eu acho mesmo, e acho cada vez mais que nós, epá, eu pessoalmente, eu cresço tanto nas minhas relações, sabes? E eu consigo reconhecer olhando para trás que eu se calhar há uns anos atrás não estava preparada para construir relações, para nutrir relações, porque tu quando começas a estar em relação, e falamos de qualquer tipo de relação, ok? Mesmo com qualquer pessoa, exige algum trabalho, porque tu vais-te estar sempre a ver a ti também. Sim. As relações para mim é um tema super delicado. Se quiseres entramos por aí já. Bora! Opa, mas é que mas é não verdade, tu não existes sem o outro, literalmente. Não existe. E isto lembra-me e faz-me recordar cada vez mais
esta cena de nós virmos todos do mesmo lugar, sermos todos feitos exatamente do mesmo, e lá está, há uns anos atrás eu não ia conseguir perceber isso, e lá, pá, eu acho que é mesmo importante quando estás a trilhar estes caminhos, teres alguém contigo. Eu hoje valorizo mesmo muito isso. Sim, sim, sim. Pois é, imagina, eu... Tu ficaste assim um bocadinho sem chão agora. Porque, imagina, eu sempre fui uma pessoa que... Pá, eu sinto uma coisa desde pequena, que é... eu tenho... Isto é uma sensação que vem de feridas, obviamente, mas eu sinto do género... Eu tenho que ser capaz de conseguir sozinha e eu tenho que assegurar a minha sobrevivência não dependendo de ninguém. Tipo, eu tenho esta panca na minha cabeça desde sempre. Eu Tipo, percebo, sim. se toda a gente morrer, eu tenho, tipo, eu tenho que saber ser feliz. Yeah. Tenho esta cena dentro de mim. E então o que é que isto faz? Faz com que tu tenhas medo de viver o amor. O amor, tipo, em todas as relações, seja romântica, amizade, tudo. E eu passei, e eu olho, tipo, tu estás a falar e eu estou mesmo a sentir o meu coração a abrir-se, já, ela tem razão. Tipo, não, imagina, não és feliz sozinho, mas és, mas não, percebeste? Ou seja, Eu percebo o que estás a dizer, mas sabes, desculpa estar-te a interromper, Força. mas isto é uma coisa, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, porque eu sentia-me exatamente assim. A cena de eu preciso estar bem comigo e isso é super importante. Tu tens que estar bem, e na verdade, se não estiveres bem contigo, também é muito difícil estar bem em relação, não é? Seja lá com quem for. No entanto, chegas ali a uma altura em que é fácil estar sozinha. Pá, para mim era muito fácil eu ir viver para o meio do nada, sem ninguém, estava na minha e estava na boa e não haviam dramas nenhuns. Mas faltava depois tanta coisa e tu aprendes tanta coisa, não é? Se eu agora deixasse meu marido e fosse para o meio do nada, opá, ia doer com certeza, mas passado um tempo ia ser fácil. Sim, Estás sim, na sim, boa, eu estás percebo, sozinha, claro. estás a ver? Não, É bem difícil tu estás e manteres uma relação. E lá está, seja amorosa, seja de amizade. E é isso, eu acho que há uns tempos não tinha essa capacidade. Hoje em dia, pá, faço mesmo questão, e é uma coisa que eu estou mesmo conscientemente a trabalhar, é as relações que eu tenho com todo o tipo de relações e com toda a gente. Porque tu aprendes tanto daí, tu cresces tanto aí. Eu diria que é tipo das dimensões em que tu mais aprendes, se estiveres consciente que de facto o outro é um reflexo de ti, não é? E aquilo que te irrita no outro tens dentro de ti. Mas olha, agora fiquei curiosa, porquê é que tu sentes que antes não estavas assim tão preparada e agora estavas? Imagina, eu sei que o professor chega quando o aluno está pronto, não é? Isso foi claramente o que aconteceu, mas Claro. porquê é que tu sentes que não estavas antes? Porque eu sinto que antes ainda estava muito no processo, que eu acho que é importante antes desse, que é essa cena de tu estares bem sozinho e não precisares efetivamente das pessoas. As pessoas, lá está, as pessoas, as relações que tu estabeleces serem um complemento, não é? São um bónus, são tipo uma cerejinha no topo do bolo. Mas tu estás bem sem a cereja, sabes? Tipo, és um bolo bem docinho, sabes? Então é um bocado por aí. Eu acho que se calhar antes ainda estava neste processo de me identificar comigo, sabes? Porque eu tinha muito esta tendência de, tipo, eu agora passo mais tempo contigo, vou ficar igual a ti. Eu vou gostar de tudo o que tu gostas. Sim, E então precisei desse tempo para me centrar, para perceber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais é que são os meus limites, o que é que, sabes, o que é que me faz sentido, o que é que eu preciso numa relação, o que é que eu posso trazer para uma relação. Porque se tu não te centrares e não souberes o que é que está dentro de ti, como é que tu sabes o que é que podes dar aos outros? E o que é que podes receber também dos outros? É impossível. É verdade. Pá, tu não imaginas, às vezes, eu tento acordar super cedo para praticar e às vezes não é só para acordar cedo, porque acordo cedo de qualquer das formas, é para não ter que estar a ouvir a televisão porque o meu marido acorda e vai para a televisão. Então para mim era muito mais fácil, efetivamente, eu não viver com esta pessoa sequer, Claro, não é? No entanto, não é uma cena que me passa pela cabeça. Então é do género, ok, se ele acordar e acender, ele já sabe que tem que pôr aquilo um bocado mais baixo, essa é a primeira. Mas a prática está mesmo aí, sabes? Se eu não consigo praticar yoga enquanto o amor da minha vida acorda, acordou, estás a ver? Tipo, que felicidade! Se eu não consigo que a minha prática esteja viva nesse momento, ela não pode estar viva em qualquer outro momento. Porque realmente é muito fácil. Se eu acordar no meio de Bali, sozinha, estender o meu tapete, ganda prática. Sim, mesmo fixe. Sabes, eu acho que tipo, esta nossa geração acaba por imagina, agora é muito mais fácil
passar valor e vender valor através das redes sociais e tudo mais. E acaba por ser passada essa imagem de estender o tapete em Bali e bora, tipo, processo de cura e vamos todos curar-nos e Sim. xalala. Pronto. Só que eu sinto, isso estavas a dizer, eu sinto Isso não é a mesmo tua isso. vida, Não, sabes? exato, não é tipo a tua, não é o dia-a-dia. Não é? Não é? A cena é tipo, essa. eu acho que o desafio está mesmo nesses momentos, quando o teu marido acorda e liga à televisão. Está mesmo, Ou completamente. quando, sei lá, quando estás num dia mau e tipo, alguém te não sei, tipo, é naqueles pequenos detalhes da vida, Claro não é? que sim. Tipo, rotineiros repetitivos em que tu praticas realmente o teu, tipo, o teu bem-estar, o teu mindset, a tua... Claro. E sabes que na verdade ele agora faz isso, porque eu disse-lhe mesmo, não, continua a fazer, porque nós uma vez tivemos uma discussão por causa disso. Porque eu tinha um quartinho para praticar, só que Ok. tivemos que trocar para ele fazer desse quartinho de escritório. Então eu comecei a praticar na sala, então houve uma discussão por causa da televisão. Ok. Mas às tantas e depois é esta cena, lá está, espelho, discussão, isto não é fácil. Mas depois é do género, não, olha, se quiseres acordar e quiseres ir para a televisão, vai para a televisão. Tipo, a prática também tem que estar aqui. E a cena é essa, a espiritualidade e todas as práticas que nós temos, não tem que ser só o yoga, isso tem que se adaptar ao teu dia-a-dia e à tua vida, porque se não se adaptar, não é viável, não faz sentido, sabes? Não é a tua vida que tem que mudar para tu ires para o meio Sim, de Bali e sim, praticar, sim, é tipo, verdade. tu tens uma vida, a não ser que queiras muito fazer isso, também podes querer fazer isso, obviamente. Claro. Agora, se quiseres manter a tua vida, e o yoga fala muito nisto também, há ali uma altura em que se começa a falar dos homens de família. A prática tem que se adaptar a isso. Percebes? Sim, Não é o sim. asceta, já não é o homem que pratica no topo da montanha todos os dias, o dia Exatamente. inteiro, já não é isso. Tem que existir uma adaptabilidade. Sim. Senão, como é que tu mantens a prática viva? Eu acho que o grande desafio da espiritualidade está precisamente aí. E o problema, ou não é que seja um problema, mas o problema é que aquilo que se vende é precisamente o contrário. E não há seres iluminados, não é? Eu acho que não há mesmo seres iluminados. Imagina, tudo aquilo que nós concretizamos e aquilo que encontramos dentro de nós é através desses desafios do dia-a-dia. Já o Pedro dizia no primeiro episódio do podcast, ele dizia, tipo, houve uma fase da minha vida em que eu achava que vestir-me de branco e ser vegan e falar com uma voz assim ia mudar tudo dentro de mim. Yeah. Mas não tem nada a ver com isso. E é incrível. Completamente. Yeah. Tu depois vestes uma capa, não é? Isto acontece muito. Comigo aconteceu também. Acabas um curso de yoga, agora tenho que falar assim. Pois é. E por acaso foi nessa altura que eu me tornei vegan, mas também já lá vão 7 anos, acho que não foi uma funcionado. fase, estás a ver? Sim, Foi mesmo sim, uma sim, coisa. sim. Mas, sabes, parece que tens Ok. que vestir uma. Lá está, não só. A culpa não é das outras pessoas de todo, mas há uma projeção quase. A professora de yoga deve ser super calma, deve falar assim também. Então tu acabas depois por vestir essa capa da projeção, mas também a ideia que tu tinhas daquilo que era, neste exemplo, um professor de yoga, Sim. sabes? Sim. Imagina, acho que isso tem muito a ver também com a nossa fraca capacidade de sermos vulneráveis. Ou seja, tipo, eu acho que, olha, eu agora cheguei anteontem, fui numa viagem aos Caminhos de Santiago com a Circle Journey, com um grupo incrível, correu super bem, foi tipo mágico. Lindos. E foi mágico porque nós, imagina, iniciámos o caminho, ninguém se conhecia ali. E tipo, aquelas pessoas tinham uma imagem criada de mim. Tipo, quer queiras, quer não. Tipo, imagina, a cena do Instagram vendo uma imagem. Sim. E quanto mais tu comunicas, mais crias, tipo, depende, mas possivelmente mais crias uma prisão se comunicares de uma forma específica sempre. Imagina, imagina, se comunicares sempre yoga, eu acho que, por exemplo, quando tu começaste a fazer Reels foi brutal. Porque quebrou ali a cena de, Agora tipo... adormeceu um bocado, mas sim. Keep going. Mas pronto, quando estávamos a fazer os caminhos, tipo, as pessoas têm uma imagem criada de ti. Sim. E basicamente, tipo, eu entrei naquele caminho, tipo, eu tive uma conversa comigo antes, em que pensei, opá, Nur, tipo, leva o teu coração contigo, sem merdas. E eu acho que isso me conectou tanto às pessoas, tipo, o facto de eu ser realmente eu, sem pensar, tipo, naquilo que eu comunicava, naquilo que eu dizia que pensava, naquilo que eu dizia que fazia, Yeah. e de repente ser eu mesma. E ser eu mesma é ser, às vezes, um bocado tola, ser um bocado toina,
não ser às vezes coerente com coisas que dizia ser, porque tipo, é normal existir ambivalência em coisas da vida, não é? Tipo, Claro. é super normal. E tu mostrares isso ao outro desperta tipo vulnerabilidade no outro e permite que o outro seja ele mesmo. E estes caminhos tipo, foi a maior lição que eu tirei. De que tipo, em vez de vestires essa máscara que estavas a dizer que, tipo, que muita gente veste e que é natural vestir, despir essa máscara e tipo, comunicares a tua autenticidade, tipo, é de facto, imagina, até há uma frase da Brené Brown que diz eu procuro a vulnerabilidade em ti, mas tudo aquilo que eu não quero que tu vejas é a vulnerabilidade em mim. Ou seja, procuramos que o outro seja vulnerável, mas escondemos-nos imenso. E eu acho que tem tudo a ver com isso, essa cena de tipo, ok, agora sou professora de yoga e tenho que pôr uma voz assim e vestir-me de uma certa forma. Porque, opá, imagina, por acaso eu olho para ti e não te integro. Eu olho para ti como um ser super autêntico e daí também tipo, querer trazer esse tema para aqui. Mas tu olhas um bocadinho para as pessoas de yoga e há sempre. Pronto, há um padrão, é normal existirem padrões, mas despir um bocadinho essa capa e essa máscara e trazer tipo, olha, sou professor de yoga, mas se calhar tipo. Agora queria buscar qualquer coisa Completamente oposta, sei lá. Mas tipo, como bifes de. Mas há quem coma. Yeah, Eu exato, conheço mas ótimos professores de yoga que comem grandes bifes. com batatas fritas e bebem alta vinhaça. Pronto. Mas estás a ver, sabes? Sim. Mas a cena de quase aquele olhar crítico de és pessoa de yoga, mas estás a beber e a comer carne. Pronto, é um bocado. Mas pronto, agora comecei aqui a divagar também, estava a adorar. Mas lá está, é a cena das caixinhas, não é? Tipo, tu pões as É pessoas isso em mesmo. caixinhas. Mas que nós precisamos delas para depois viver sem elas. Exato, E era o isso que tu estavas a é dizer, super tipo, interessante. organiza-te para depois te desorganizares também um bocado. Tipo, depois tu tens a estrutura para Desconstruir. te conseguires desorganizar. Yeah. E isso é incrível. Mas olha, voltando um bocadinho ao caminho do yoga, apareceu enquanto vivias no Dubai? Ou Não, seja, já praticava antes, já mas foi no Dubai que senti assim mais conexão e tornou-se uma coisa mesmo, sabes, passou a ser o estilo de vida. Deixou de ser a cena do só posturas físicas, sabes? Sim. Eu digo muitas vezes que eu antes preocupava-me muito como é que eu hei de praticar, como é que isto se faz, como é que aquilo se faz, e passou a ser um bocado, na altura do Dubai foi um bocado tipo, porquê? Porquê é que eu pratico? Porquê é que eu quero continuar aqui? O que é que isto me traz? Porquê? Então, em vez do como, passou a ser o porquê. E foi isso que me fez depois também querer estudar mais sobre o yoga e pronto, e por aí. E depois, o que é que te moveu a terminares com com a tua carreira na Emirate? Eu nunca tinha pensado a minha ideia era ficar lá um Sim. ano, depois apaixonei-me. E também gostei de fazer parte da equipa de apoio psicológico, e fiquei mais tempo, mas a minha ideia também não era ficar lá para sempre, então foi um bocadinho só por isso. No entanto, eu achava que ia voltar para Portugal e lá está, ia tentar encontrar o estágio para a ordem dos psicólogos, para ver se então conseguia. E chegaste a exercer? Cheguei a exercer, mas eu não tive terminaste o estágio? não terminei o estágio, não. Então, no último ano na Emirates eu comecei a fazer um curso online para professores de yoga porque queria entender a minha prática mais, sabes? E a tal coisa do porquê de praticar estava ali a conseguir encontrar algumas respostas. Então, às tantas, pá, e a meio do curso aquilo dava para tu mudares para o curso presencial. E eu, bem, isto agora vou fazer o curso presencial, vou pedir para trocarem, vou para Bali. Uau, pronto. fixe. Então pagas tipo o extra, não é? Daquilo que é o online e o presencial. E despedi-me da Emirates, porque aquilo é um mês e tal, não é? Então tinha que me despedir, porque a ideia era, ok, despeço-me daqui e depois então vou para Portugal fazer o estágio, achava eu. Depois acabei o curso e foi género. Mas lá está, foi mais uma cena que eu tive a sensação de eu não sei porque é que estou a fazer isto, mas eu acho que preciso fazer isto. Eu Sabes? senti exatamente o mesmo. E foi a mesma coisa, tipo, comecei um estágio, mas não terminei. Lindo. E depois dei por mim, tipo, imagina, o meu processo, pronto, o yoga mexeu contigo e foste atrás desse bichinho. A mim eu dei por mim a acordar sem luz nenhuma, estás a ver? Tipo, Yeah. nada me move. E foi um bocado, tipo, sentia-me muito a mal com o meu corpo, sentia-me mal com tudo, fumava imenso, consumia imenso álcool e comia, tipo, comida super artificial. E foi isso que me moveu depois à procura do ginásio e tudo mais. Sim, ok. Não sei. Mas
Mas foi um bocado isso que eu senti, tipo, quando eu tirei Psicologia Criminal, até porque quis tirar mestrado, ou seja, foi mesmo porque, bora, vamos. Yeah. E depois cheguei a Portugal, porque imagina, exerceres Psicologia Criminal em Londres é seres tipo negociadora de crime, estás a ver? Estás a falar com o Sim. raptor, mas em Portugal é trabalhares na APAV, nada contra, Nada mas contra, tipo, é sim, completamente sim. diferente, Yeah. não me chamava minimamente. Porque eu adoro o risco, estás a ver, a intensidade, a adrenalina, e Yeah. pronto, em Portugal não encontrei isso. E ainda iniciei um estágio na PJ, mas depois tipo, pensei, isto não é mesmo para mim. Pronto. Por isso, mas sentia esse, pá, estou a fazer isto, não sei porquê, mas eu quero. Yeah. E E vais, não é? Tipo, Sim, é sim, aquela sim, sim. sensação, não faço a mínima ideia onde é que isto vai levar, mas eu vou. Mas eu senti isso tipo a vida toda com tudo. Imagina. Não, obviamente que eu agora tenho muito mais consciência de Sim. tudo. E tipo, ganhas também mais maturidade. Mas eu às vezes faço coisas. Aliás, eu diria que tipo, grande parte da minha vida eu faço coisas porque sinto que as devo fazer, sabes? E eu acho que lá está, quando tu treinas essa tua intuição, tipo esse gut feeling, tu consegues perceber melhor, tipo, ok, faz sentido eu estar aqui, não faz sentido eu estar aqui. E eu acho que isso serve um pouco como uma bússola na nossa vida. E pronto, divagação novamente e... ok. E depois chegaste a Bali e tiraste o curso e sentiste que pronto, E foi, era essa a bora, cena. vamos. Ok. Então, depois vim para Portugal e andei, tipo, a entregar, fiz tipo sei lá, um panfletozinho Sim, com sim, aulas sim, de sim. yoga, estás a ver? Fui entregar a hotéis, a empresas, pá, eu entreguei aquilo em todo o Lindo, lado. Achas que alguém me disse alguma coisa? Não, pois Não. eu tenho essa experiência dos flyers também. Pois, e depois mas na altura não tinha assim grande estratégia, estás a ver? Então depois foi do género, ok, tenho aqui o Instagram, não tenho nada para fazer, Fixe. começar a fazer uns vídeos, fazer umas coisas. E Porque no cresceste fundo o através do Instagram, Instagram. sim, no fundo o Instagram é uma plataforma de comunicação, não é? Então Pá, é um as pessoas estão canal aqui, bora, Sim, tipo, pá, tem que aproveitar. o Instagram, pá, obviamente tem o seu lado mau, não é? O Instagram, as redes sociais, o telemóvel, Sim, whatever. no geral, sim, claro. Mas o fogo que queima as mãos também te aquece. E há como saber pegar, Exatamente. Yeah. pegar tipo, na ferramenta. E o Eu acho que a cena Instagram, é mesmo essa. pá, eu acho que o Instagram é brutal, um canal de comunicação brutal para acrescentar valor e para para comunicar uma mensagem. Acho incrível. E acho incrível o teu percurso o teu crescimento ter passado por aí. Sim, sim. Mesmo muito fixe. Até porque, imagina, através do Instagram acho que é uma forma também, de certa forma, tipo, muito íntima e autêntica de comunicar com alguém. Porque tu estás atrás de uma câmara e podes experimentar várias vezes, estás a ver? Tipo, Sim. e consegues passar, ok, é tipo o teu cartão de visita. E eu acho tipo uma Sim. forma super interessante de fazer crescer tipo um negócio. Eu agora estou a chamar de negócio para ser no certo, mas tipo Mas é um assim, negócio mas é um também. negócio. Nós temos um bocado esta aversão à palavra negócio, mas é um negócio. Principalmente no mundo do yoga. Eu pessoalmente ainda tenho que fazer um grande trabalho com a palavra negócio. Mas a verdade é que quer dizer, é isto que me paga as contas. Portanto, no fundo é. É verdade. Se bem que eu tenho alguma dificuldade em vê-lo como tal, mas é. O eu dar aulas de yoga é o meu negócio. Tipo, é mesmo. sabes, os meus serviços. É essa a palavra que nós usamos, sabes? Sim. É o que é. Olha, Sofia, agora imagina, uma pergunta que eu te queria imenso fazer era isto de eu estar a dizer que te observo tipo de fora e vejo que tu tipo, respondes muito à tua verdade, tipo, nem sei o que é que sentes quando ouves isto, mas para mim isto significa que tu sem querer foste sempre parar ao sítio certo. Percebes? É verdade, sim. E o sítio certo é onde tu pertences. E eu queria te perguntar se imagina, se tu sentes isto com a tua vida, se lá está, não sei bem porque é que estou a fazer isto, mas vou fazer, algo me liga a isto. E se agora, quando olhas para trás, se tu sentes que este teu percurso te está a levar a um sítio mais próximo da tua casa. Sim, eu acho mesmo que sim. Eu acho que isto também vai muito ao encontro daquilo que nós estávamos a falar ao início, que é a área da espiritualidade, não é? De tu conectares com esta dimensão que não é o corpo, não é? Não é o físico, tu não vês, tu não sentes, não sentes com o físico, pelo menos, não é? Com os órgãos dos sentidos, mas tu sentes, não é? E é isso, essa sensação que eu sempre tive de, pá, eu não sei bem o
não sei bem porquê, não é? Mas vamos por aqui. Então eu acho que é o que tu estás a dizer, quando tu olhas mais para dentro ou tens estes momentos em que estás a conectar contigo, são os momentos que depois, mesmo que haja muita agitação, tu consegues decidir e perceber se isto é certo ou se isto é errado para mim. E então, eu acho que na minha vida toda tive essa sorte e acho que também fui muito incentivada a me ouvir, a mim própria, e isso levou-me a estes sítios, a estes lugares, a estas pessoas, a estas experiências todas O que eu tive na simples minha escutar, vida. não é? O Tipo, simples escutar, sim. sim. Porque quando não for para ser, tu vais também sentir. E tu sentes quando não é E para tu ser. sentes, É, exatamente. sem dúvida. Então, repete só perguntas. Não, Respondi. Respondeste. Vou fazer aqui uma pergunta ainda mais. Ok, bora. Tu sentes que te tornaste aquilo. És aquilo que escolheste ser? Ué! Parece que estamos na alta definição agora. Agora senti essa cena. Se eu sinto que eu sou quem És eu... aquilo que escolheste ser. Opa, é muito interessante essa pergunta porque eu tenho esta coisa, não acredito que vou dizer isto, mas eu tenho esta coisa desde criança em que quase... Não acredito que vou dizer isto agora aqui, mas não. Eu tenho esta cena que é eu pensar que um dia, há muito, 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 muito tempo atrás, eu olhei cá para baixo, para a terra, e vi-me, a mim, Sofia, nesta vida, e eu pensei, eu quero ir viver aquela vida. Uau! Mas é como se tu pudesses escolher, estás Mas a isso ver? aconteceu. Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim, mas não sei se é por ter este pensamento desde muito nova. Mas esse pensamento, antes de ser pensamento, era alguma coisa. Imagina, Era alguma certeza. percebes? Eu Tipo, hoje em chegou dia até penso ti. cada vez mais assim, sem dúvida, mas na altura ficava do género, Ficavas, que giro, que pronto, giro. tipo, escolhi. Então, eu acho que no fundo, quase todos os dias escolho a pessoa que quero ser, não que eu de repente hoje acordo e quero ser uma batata, não é isso, mas tipo, acho que todos os dias tenho esses momentos de. Lá está, de escolher, sim. Tipo, Sim. porque tu podes efetivamente Sim, escolher. de te não é? centrares e percebes, ok, estou onde quero estar. Exatamente, sim. Não é? Então, Sim. então eu acho que sim. Sim. Eu sinto que sim. Sim, escolheres aquilo que és, no fundo, é optares pela tua intuição, no fundo, não Sim. é? Que é... Sim. E acho que é uma escolha que tens de fazer todos os dias, Sim. efetivamente. Sim, em tudo. Yeah. Até estares aqui, Yeah. não é? Uhum. Olha, eu ficava aqui, Ganda tipo... perla agora, não acredito nisso, tipo meio random. Eu fico meio estranha com isto só porque é um pensamento que eu tinha em criança. Mas Anyway, porque, continuando. imagina, comigo, isso é tipo a minha linguagem. Comigo e quem for ouvir isto... Sim, mas tipo... contigo eu sabia que sim, mas depois de repente lembro-me que estamos a ser filmadas. Pá, mas imagina, só pegando um bocadinho, imagina, o tempo está quase a terminar, mas, Sim, força, mas eu quero ainda pegar nisso que disseste, só para terminar aqui. Eu tenho a certeza que isso acontece. Tipo, eu sinto que isso acontece Eu também. antes de nós. Ok. Então. Mas eu sei que nós escolhemos, sabes? Eu não que exista tipo uma criança, ou um bebê, ou um feto a apontar, não, eu Sim, quero. exato. Mas não existe é tipo isso. uma alma, existe uma energia, uma alma, um ser, uma consciência Yeah. que escolhe um caminho, porque é o caminho da evolução, não é? Yeah. E eu escolhi ter os pais que tenho porque eles têm coisas que me desafiam e é isso que me faz crescer e que me criam também experiências desagradáveis e agradáveis, mas desagradáveis que me fazem procurar experiências agradáveis e é isso que me faz buscar a evolução. Portanto, eu sei que nós escolhemos tipo, o nosso caminho. E ou das duas uma, ou tu aceitas isso e encaras isso como um caminho, não é? E tipo, ok, eu escolhi isto, deixa-me ver o que é que isto tem para mostrar. Há tipo um propósito nisto, há uma mensagem nisto. Ou então vives a vida a bater com a cabeça nas paredes, literalmente. Yeah. Porque não aceitas. E tipo, porquê é que isto acontece? Porquê? Sim, estás sempre em Pá, porque tu resistência. escolheste e há tipo uma mensagem nisto. E portanto eu achei mesmo bonito dizeres essa visão que tinhas quando eras pequena, esse pensamento. Porque isso é mesmo tipo a origem de tudo. É o que eu sinto. Yeah. Mas pronto, olha, Sofia, tenho mais duas perguntas. Ok. Estas eu faço a toda a gente. Ok. Se pudesse escolher apenas um livro para recomendar a toda a gente, um livro só, Ok.
Qual era o livro que recomendarias? Opá, há montes de livros que eu pensaria em recomendar, mas há um livro que eu acho que se calhar nem toda a gente ia conseguir perceber e ter esta perspectiva que eu tenho sempre que leio o livro, já li 1000 vezes, mas eu recomendaria na mesma, que é o Um Ninguém Sem Mil do Luigi Pirandello. Lindo. Lindo Epá, esse é livro. este questionamento Lindo, todo que nós lindo. estivemos a falar, do tipo a Que cena do quem sou cena. eu, no fundo, e das projeções e de... Desculpa, estou-me a passar. Tu foste buscar um livro que eu li para aí há 8 anos. Eu vivia em Londres. E tipo, eu lembro-me de pegar no iPhone. Desculpa ter interrompido. Não, está à vontade. Desculpa mesmo, eu sei que Não, estavas por aí no favor, foco. força. Mas peguei no meu iPhone e escrevia tipo todas as notas desse Yeah, livro. yeah. E de repente, isso é um grande livro. Pá, é um ganda livro, é mesmo, eu acho que esse livro é mesmo um livro que toda a gente podia ler e tirar, eu acho que tens que ir com uma mente, também tens que ler as entrelinhas um bocado Sim, naquele não livro, podes ir com uma mente mas super racional. sim, não vais pode perceber ser nada. tipo, a história Sim. é esta e Sim, que sim, banhada, sim, não, sim. tipo, há ali montes de ensinamentos imensamente espirituais. Yeah. Aquilo devia estar nas livrarias na parte do autoconhecimento, juro-te, e na verdade não está. Sim. Acho Porque eu, não sei. o Luigi Pirandello, no fundo, questiona imenso. Tipo, a pessoa que eu hoje estou a ser Yeah. contigo Yeah. não é a pessoa que eu estou a ser a seguir quando for beber um café com um amigo. Exatamente. E tipo, não tem nada a ver. E Yeah. tipo, pá, enfim, entras ali pelo É um incrível. loop brutal. Entras na mente humana, basicamente. Yeah. Exatamente. A mente humana nas relações. Quem sou eu e o que faço aqui, e quem é esta Exatamente. pessoa, e como é que ela me vê, e como é que eu me vejo. E, opá, é incrível. É incrível. Eu adoro esse livro, sim. Brutal. Olha, que giro, pá, sério. Já não me lembrava. Eu que estou sempre mergulhada em livros, tipo, não me lembrava. Pá, eu acho que Lindo. às vezes os livros mais iluminados são livros que não estão nas prateleiras de autoconhecimento, Sim, juro-te. sem dúvida, isso é verdade. Olha, então, mais uma pergunta. Ok. Se hoje fosse o teu último dia na Terra e pudesse deixar uma mensagem, um estilo de vida, whatever, tipo, se pudesses deixar algo escrito por ti ou uma mensagem, qual é que seria? Ok, assim para ser rápida. Não precisas de ser Eu rápida. acho que eu gosto muito de perguntas. Eu prefiro as perguntas do que as respostas, sabes? Então, eu acho que deixava qualquer coisa tipo isso. E se hoje fosse o teu último dia? Uau! Lindo! Um bocado mórbido, um bocado assustador, mas não, punha-te a pensar. E se hoje fosse o meu último dia? Pôs-me a pensar mesmo. Yeah. Olha, Cia, obrigada por esta conversa. Obrigada, eu, Nur. Acho que entramos aí por uma Mesmo espiral muito, muito bonita. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada a todos por estarem aí desse lado. Para saberem mais sobre o trabalho da Sofia, pesquisem Sofia Mann no Instagram e eu deixo também o link na descrição do podcast. O meu nome é Nur Palma. Se gostaram deste episódio, ponham um like, comentem, subscrevam e vemo-nos no próximo episódio.